E aí, pessoal que estuda a matemática, mais uma vez com vocês, aqui é o professor Reinan. No vídeo de hoje vamos para a parte 4 dos exercícios de equação de segundo grau. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. 10ª questão. Resolva as equações. Item A. Raiz de x mais 12 igual raiz de x ao quadrado mais 12x menos 8. E item B. Raiz de 2x menos 6 igual a x menos 3. Então, como sempre, recomendo que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e depois acompanhem comigo a resolução. Vamos lá? Vamos para a 10ª questão, item A e item B. Começando pelo item A. Quando a gente tem raiz aqui dentro, significa que a gente tem que verificar para quais valores causariam indeterminação. Ou seja, esse valor aqui tem que ser maior ou igual a zero, porque no conjunto dos números reais não existe raiz de número negativo. Então, a primeira coisa é verificar quais são os valores. Então, vou pegar o valor daqui de dentro e colocar que ele é maior ou igual a zero. Passando esse 12 para lá, ele vai ficar menos, ou seja, subtraindo o 12 de ambos os lados, vai ficar x maior ou igual a menos 12. Então, esse é um valor, x tem que ser maior que menos 12, senão vai dar uma indeterminação aqui. Agora vamos para o outro membro aqui. X ao quadrado mais 2x menos 8, pelo mesmo critério, tem que ser maior ou igual a zero. Só que a gente tem uma equação de segundo grau, né, completa, então tem que resolver ela. Fazendo ela rapidinho, a igual a 1, b igual a 2, c igual a menos 8, a gente vai ter que delta, que é o discriminante, b ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, menos, com menos aqui vai ficar mais, 4 vezes a vezes 1 vezes 8 dá 32, ou seja, delta igual a 36. Usando o resto da fórmula aqui no canto, que é menos b, vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 36, que a raiz de 36 é 6, 2 vezes a, 2 vezes 1 é 2. Então, vamos ter duas soluções, né? A negativa é menos 2 menos 6, que dá menos 8 sobre 2, que dá menos 4. E a outra positiva é menos 2 mais 6, que dá 4 sobre 2, ou seja, dá 2. E aí, se a gente fazer o estudo do sinal, as raízes foram menos 4 e 2, e ela tem concavidade para cima, porque o A é positivo, e a gente quer que seja maior que zero, ou seja, os valores maior que zero é para cá. Então, esse x tem que ser para cá menor que menos 4, ou seja, x tem que ser menor que menos 4 e x tem que ser maior que 2. Ou igual, né? Porque ele pode ser zero. Ok? Então, esses são os critérios que a gente já definiu aí. Agora, vamos resolver a questão em si. A gente tinha raiz de x mais 12 igual a raiz de x ao quadrado mais 2x menos 8. Pronto. Agora, elevando ambos os membros ao quadrado, a gente elimina a raiz, vai ficar x mais 12 igual a x ao quadrado mais 2x menos 8. Não tem ninguém para eliminar, então vou passar tudo para o lado de cá para o x ao quadrado ficar positivo. Então vai ficar x ao quadrado, não tem ninguém mais de grau 2. Aqui você tinha 2x, então continua 2x. Vou passar esse x para cá, ele estava positivo, ele fica negativo. Tinha um menos 8 aqui. Quando passar esse mais 12, ele vai ficar menos 12 igual a zero. Então, a gente vai resolvendo aqui, vai ter x ao quadrado, 2x menos x vai ficar x. Menos 8 menos 12 dá menos 20 igual a zero. Uma raiz completa do segundo grau e a gente vai resolver ela, né? O coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale 1 e o coeficiente C vale menos 20. Então vamos lá, o resto da fórmula. Vamos ver o discriminante. Delta B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é 1 ao quadrado é 1. Esse menos com esse menos vai ficar mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 20, 80. Então, o valor de delta é 81. Então, vamos prosseguir aqui. Se o valor de delta é 81, o resto da fórmula, que é menos b, vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz de delta, que é 81,
sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Então, vamos ter duas soluções, né? Uma com valor de menos e outra com valor de mais. A com valor de menos vai ficar menos 1 menos raiz de 81 é 9. E 2 vezes 1, 2. E a com valor de mais vai ficar o menos 1, só vai mudar o sinal aqui, né? Mais 9 sobre 2. Então, resolvendo isso aqui, dá menos 10 sobre 2, que dá menos 5. E aqui, menos 1 mais 9 dá 8 sobre 2, que dá 4. Agora, vamos verificar se essas raízes, se alguma vai ter algum impedimento com esses valores aqui. Então, as raízes foram menos 5 e 4, né? Outra forma era já substituir aqui, sem precisar fazer isso aqui. Mas vamos lá. Menos 5 é maior que menos 12, confere. Menos 5 ele é menor que menos 4, confere, né? Porque aqui é um mol. Agora vamos ver o 4. O 4, que é outra raiz, né? O 4 é maior que menos 12 e ele é maior que 2. Ele não está nesse intervalo entre menos 4 e 2. Então, confere. Então, a solução mesmo são menos 5 e 4. É as raízes dessa equação. Beleza? Vamos para o item B. Esse item B é o mesmo esquema. Vamos ver quando não tem determinação. Como se trata de uma raiz, ela não pode ser negativa no conjunto dos reais. Então, 2x menos 6 tem que ser maior ou igual a 0. Então, passando esse 6 para lá, vai ficar 2x maior ou igual, era menos, fica mais. Está multiplicando, passa dividindo. X maior ou igual a 6 sobre 2, ou seja, dá 3. Né? Então, a gente sabe que x tem que ser maior ou igual a 3 para não dar uma indeterminação. Sabendo disso, agora a gente resolve. Vou aqui elevar ambos os membros ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, essa raiz vai embora. Vai ficar 2x menos 6 igual a x menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar 2x menos 6 igual ao quadrado desse. É o quadrado primeiro, como sinal de menos. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado dá 9. Então, não tem ninguém para eliminar, vamos passar tudo para o lado de cá. Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x. Esse 2x para cá fica menos 2x. Aqui você tinha mais 9. Passando esse menos 6 vai ficar mais 6 igual a 0. Somando os termos semelhantes, vamos ter x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. E a gente tem a equação completa do segundo grau, onde o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 8 e o coeficiente C é 15. Então, utilizando o resto da fórmula, que é menos B, então vai ficar menos 8, mais ou menos raiz quadrada de delta. Eu não calculei ainda delta, deixa eu calcular delta aqui rapidinho. Delta é B ao quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é 15. Então, delta é igual a 64, menos 4 vezes 15, 60. Então, delta é igual a 4. Então, vai ficar raiz de 4, que é delta, sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Então, fazendo o jogo de sinal, menos com menos vai ficar mais, vai ficar 8, mais ou menos, raiz de 4 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Então, a gente vai ter duas soluções, né? Tá saindo uma com menos e outra com mais. A com menos vai ficar 8 menos 2 sobre 2 e a com mais 8 mais 2 sobre 2. 8 menos 2 dá 6 sobre 2, que dá 3. E a com mais vai ficar 10 sobre 2, que dá 5. Então, vamos lá. O x tinha que ser maior ou igual a 3, né? E as soluções foram 3 e 5. 3 é igual a 3 e 5 é maior que 3, então essas são as soluções. Beleza? Vamos para a próxima questão. 11ª questão.
seja f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c e g de x igual a' x ao quadrado mais b' x mais c'. Se existe alfa diferente de beta, tais que f de alfa seja igual a g de alfa, que seja igual a f de beta, que seja igual a g de beta, que seja igual a zero, prove que a razão entre A' e A é igual à razão entre B' e B, que é igual à razão entre C' e C. Vamos lá? Vamos para a 11ª questão. Então, vamos lá para a resolução. Essa é uma daquelas questões que você tem que lembrar da ideia de soma e produto, igual que a gente viu no vídeo anterior, certo? Então, lembrando que a soma das raízes é igual a menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, vamos analisar a função f de x. Na f de x, vai ficar b sobre a raiz, né? Menos b sobre a, mas aí eu vou colocar o menos. E o produto, c sobre a. O produto vai ficar c sobre a. Como a questão está dizendo que as funções são iguais, né, quando x é alfa ou quando x for beta, então a soma das raízes da outra também será igual. Então, fazendo da outra, a gente vai ter b' igual a b' sobre a linha. E o produto das raízes, analogamente, vai ter c' sobre a linha. Então, aqui é só organizar, né? E por extremos, ou seja, esse daqui vai implicar em esse vem para cima, esse vem para cá, e resolvendo vai ficar a linha sobre A igual a B' sobre B. Analogamente, aqui vai ficar a linha sobre A e C' sobre C. Como a gente tem a linha sobre A igual a um valor e a gente tem a linha sobre A igual a outro valor, então isso implica que o B' sobre B também vai ser igual ao C' sobre C. Então, logo, a linha sobre A é igual a B' sobre B, que é igual a C' sobre C, que é o que a gente queria demonstrar. Fechou? Vamos para a próxima. 12ª questão. Determine os valores de x. Item A. Menos 2x sobre x mais 1 maior ou igual a 4x mais 3 sobre x mais 2. Item B. X menos 1 sobre x mais 2 menor ou igual a x. Vamos lá? 12ª questão. Determine os valores de x. Aqui tem o item A e o item B. Vamos lá para o item A. O item A. Cuidado com aquela ideia de fazer extremos por meios que a gente faz em equação, porque aqui a gente tem x, certo? E dependendo do valor de x, ia ter que mudar o sinal da inequação, mudando toda a conta. Então, a gente não vai fazer esses extremos e meios. Vamos iniciar. Primeiro, vamos começar para verificar onde não vai ocorrer uma indeterminação. Lembre que embaixo aqui, no denominador, não pode ser igual a zero. Então, nesse caso, é fácil ver que x tem que ser diferente de menos 1, né? Porque menos 1 mais 1 dá zero, e aqui o x tem que ser diferente de menos 2. Então, a gente tem que o x tem que ser diferente de menos 1 e o x tem que ser diferente de menos 2. Vamos deixar isso aqui separadinho, né? Possivelmente a gente vai usar isso lá na frente. Então, o que a gente vai fazer, já que a gente não vai fazer extremos e meios? Vamos passar tudo para o lado de cá, que a gente pode somar e subtrair sem precisar mexer no sinal da inequação. Então, vai ficar menos 2x sobre x mais 1. Quando a gente passa o termo de cá, ele muda o sinal, né? Então, vai ficar menos 4x mais 3 sobre x mais 2. Como eu passei tudo, não ficou nada do outro lado, né? Então, maior ou igual a zero. Agora, a gente faz essa operação com fração, né? Acho o múltiplo comum do denominador, que no caso vai ser o produto, x mais 1 vezes x mais 2. Aí aquele esquema, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos ver se dá foco aqui. Perdeu o foco. Então, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, esse vai embora, vai ficar só o x mais 2. Então, vai ficar menos 2x
Vou fazer passo a passo. Vezes x mais 2. Aqui tem um sinal de menos. E aqui é o mesmo esquema, né? Dividindo por esse, sai o x mais 2, sobra só o x mais 1. Então vai ficar x mais 1 vezes 4x mais 3. Se você quisesse, já mudava o sinal aqui dela. Aí eu gosto de fazer depois. Questão de gosto. Ok? Então ela ficou assim, né? Aí a gente vai fazer o quê? Fazer as distributividades, né? Esse por esse, 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 esse por esse. Tanto esse por esse. Então vamos lá. Então menos 2x vezes x vai dar menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 2 vai dar menos 4x. X vezes 4x dá 4x ao quadrado. Aí eu já vou mudando o sinal aqui, viu? Que é menos, então vai ficar menos 4x ao quadrado. X vezes 3 vai dar 3x. Aí como sinal de menos, vai ficar só mudando o sinal de tudo, né? Vai ficar 3x. Agora vamos para o 1. 1 vezes 4x dá 4x, mudando o sinal fica menos 4x. 1 vezes 3 dá 3, mudando o sinal fica menos 3. Ok? E aqui embaixo, a gente faz a mesma, né? Distributividade. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x. 1 vezes x dá x. E 1 vezes 2 dá 2. E ficou maior ou igual a 0. Então, resolvendo o termo semelhante, então você tem menos 2x menos 4x dá menos 6x ao quadrado. Os de grau 2 já foi, agora o de grau 1. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Menos 7 com menos 4 dá menos 11. Menos 11x. E os com grau 0, ou seja, os inteiros, é só o menos 3. Pronto. E na próxima aqui a gente só soma esse 2x com x, né, que vai dar 3x. Então ficou x ao quadrado mais 3x mais 2. Pronto. Aí a gente tem aquela uma equação de segundo grau sobre outra, né, que nem a gente viu lá no vídeo sobre equações de segundo grau. Então a gente resolve uma, resolve outra e depois faz análise do sinal. Então, vou começar, deixa eu pegar outra folha aqui. Começar a resolver essa de cima, que é menos 6x ao quadrado menos 11x menos 3. Né? Para o vídeo não ficar longo, já vou colar aqui a resposta disso aqui. O discriminante delta disso aqui vai dar 49, confiram aí. E ele vai ter duas raízes, né? Vai ter uma raiz, deixa eu fazer logo aqui a solução, que vai ser menos 3 sobre 2 e outra raiz que é menos 1 sobre 3. E da segunda equação, que é x ao quadrado mais 3x mais 2, certo? Daqui a gente vai ter o discriminante. Essa daqui eu vou ter que fazer a continha. Deixa eu fazer aqui de cabeça. Eu vou fazer a conta logo. Então, delta vai ser igual a delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou seja, delta vai ser igual a 9. 4 vezes 1 vezes 2 vezes menos 8 igual a 1. Delta é 1, então menos b vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de 1, que é 1, e 2 vezes a, que dá 2. Então vamos ter duas raízes também. Menos com menos vai ficar menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2, é uma raiz. E outra raiz vai ficar menos 3 mais 1, que dá menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1, é outra raiz. Pronto, agora a gente faz o jogo do sinal, né? A gente tem duas raízes aqui, duas. Lembrando do valor, né, do coeficiente A. Então nessa primeira, eu vou fazer aquele esquema das bolinhas, que nem tem num vídeo aí introdutório. Então eu vou colocar as duas bolinhas dessa primeira, que é uma bolinha referente a menos 3 sobre 2 e outra referente a menos 1/3, ok? Em ordem crescente.
Então, da segunda, as raízes foram menos 2. Menos 2 é menor do que isso aqui, então a bolinha fica para cá. Menos 2. E da outra foi menos 1. Né? Menos 1 é maior que esse, mas é menor que esse. Então, vai ficar aqui no meio. Pronto. E aqui a gente vai... Eu vou fazer aquele... Deixa eu fazer de outra cor. Fazer o tracejadozinho para fazer o jogo de sinal aqui. Pronto. Então vamos lá. Nessa primeira aqui o sinal era negativo, né? Então quando o sinal é negativo da equação, a gente sabe que a parábola vai ser voltada para baixo. Então os valores positivos vai ser os valores que estão entre os pontos, né? Entre as raízes. Então aqui vai ficar positivo, mais e mais, que está entre o valor. E aqui vai ficar os negativos. Já na outra, o A é 1, né? Então ao contrário, a parábola vai ter concavidade normal. Então os valores positivos vai ser os que estão fora da raiz, né? São maiores e menores que a raiz, no caso. Então aqui vai ser mais, aqui vai ser mais, e aqui dentro das raízes vai ser negativo. E agora eu faço aquele jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Aqui é menos também. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. E aí na equação original a gente queria maior ou igual a zero, né? Então são valores positivos. Então valores positivos vai ser nesse intervalo aqui. E nesse intervalo aqui. Então, o x ele vai estar no intervalo entre menos 2 e menos 3 sobre 2, unido com o x no intervalo entre menos 1 e menos 1/3. Agora, vamos ver se vai ficar só esse sinal de menor ou maior, ou vai ter o sinal de igual, né? Vamos ver lá no começo que a gente tinha a seguinte restrição, que o x tinha que ser diferente de menos 1 e tinha que ser diferente de menos 2. Então aqui não vai ter o sinal de igual, porque ele tem que ser diferente de menos 2, mas aqui não tem nenhuma restrição, ele vai ter o sinal de igual. E o x aqui é a mesma coisa, ele tem que ser diferente de menos 1, mas aqui ele pode ser igual. Beleza? Então essa é a solução aqui, né? O x entre menos 2, x maior que menos 2 e menor ou igual a menos 3 sobre 2, unido com x maior que menos 1, menor ou igual a menos 1/3. Vamos para o item B. Essa item B é o mesmo esquema, né? Então a gente primeiro vê onde não tem uma indeterminação, no caso aqui o x tem que ser diferente de menos 2, porque senão vai zerar. Então a gente sabe que x tem que ser diferente de menos 2, deixa aqui separado, que possivelmente a gente vai usar lá no final da resposta. Então vamos para lá. Então lembre que eu não posso multiplicar aqui para lá, né? Porque se trata de uma indeterminação e o valor de x pode ser negativo ou positivo. Então se ele for negativo ia mudar o sinal da equação, a gente não sabe o valor dele. Então a gente faz o quê? Passa tudo para o lado de cá. Porque somar e subtrair não muda o sinal da equação. Então vai ficar x menos 1 sobre x mais 2, passando x para cá ele vai ficar menos x, menor ou igual a zero, porque eu passei tudo. Todo mundo dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? Então vou acrescentar 1 aqui para fazer a subtração de fração. Então o múltiplo comum de x mais 2 e 1 vai ser o próprio x mais 2, né? Aí lembre, divide pelo de baixo, múltiplo pelo de cima, ele dividido por ele mesmo dá 1, e 1 vezes x menos 1 dá x menos 1. O sinal é de menos. X mais 2 dividido por 1 vai dar x mais 2, então vai ficar, vezes o de cima vai ficar vezes x mais 2, menor ou igual a zero. Então aqui eu vou fazer essa distributividade aqui, então vai ficar x menos 1, menos x vezes x vai ficar menos x ao quadrado, menos x vezes 2 vai ficar menos 2x, e aqui sobre x mais 2 menor ou igual a zero. Então, só vou organizar essa aqui de cima, vai ficar menos x ao quadrado, x menos 2x vai ficar menos x, e aqui você tem um menos 1 sobre x mais 2, menor ou igual a zero. Ok? Então, em cima é uma equação de segundo grau, mas embaixo não, né? Embaixo é bem fácil de fazer, né? Você tem x mais 2
menor ou igual a zero, então vai ficar o x menor ou igual a menos 2 passando para lá. A gente vai fazer o estudo desse sinal, e da outra a gente tem a equação de segundo grau, que é menos x ao quadrado, menos x menos 1 menor ou igual a zero. Então, o coeficiente A é menos 1, o coeficiente B é menos 1 e o coeficiente C é menos 1. Então, daqui a gente vai ter que o valor de delta, que é b ao quadrado, vai ficar 1 menos 4 vezes a vezes c, menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver o jogo de sinal. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, vai ficar delta igual a 1 menos 4, ou seja, delta deu menos 3. E se delta deu menos 3, então não vai ter raiz real, né? Então a gente para aqui e diz que não tem solução real para aquela inequação. Fechou? Quer dizer, essa equação não tem raiz, né? Mas a outra tinha. Então, se a gente fosse fazer o estudo sinal, essa não ia tocar no eixo, né? Porque não tinha raiz real, mas essa ia ter. Então, a solução é ela mesma. Então, a gente tem como a solução x menor ou igual a menos 2. Mas lembrando que lá no início, o x tinha que ser diferente de menos 2, então a gente tira esse sinal de igual. Então, a solução vai ser só x menor que menos 2. Fechou? E é isso aí, o vídeo de hoje chegou ao fim, espero que vocês tenham acertado tudo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aí no comentário, que assim que possível eu tiro a dúvida. E como sempre, dá aquele like, compartilha, se não for inscrito se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!